Olha aí, pessoal, a economia norte-americana tem dado cada vez mais sinais de exaustão. Agora são os gastos com construção civil lá nos Estados Unidos que voltaram a cair no mês de abril, já tinham caído em março, caíram novamente no mês seguinte e reverteram as expectativas do mercado que previam um aumento nisso aí. Ou seja, na verdade, a situação econômica parece pior por lá do que os analistas, os especialistas, os economistas estavam conseguindo prever, né? Mas não apenas isso. No mês de maio, a atividade industrial também caiu pelo segundo mês seguido, uma coisa realmente preocupante que se une a outros problemas ao redor do globo, de grandes nações, grandes potências econômicas derrapando e que levanta uma grande questão a esse respeito. Será que a economia mundial está se encaminhando para uma recessão? Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o ponto aqui principal sobre a questão da construção civil, né? Esses gastos desse setor específico caíram bastante no mês de abril, inesperadamente aqui, bastante porque, lembre-se, é queda em cima de queda. O mês anterior já tinha tido uma retração de forma geral aí, né? Então foi uma queda de 0,1% em abril, depois de já ter caído 0,2% no mês de março, sendo que os especialistas consultados pelo pessoal da Reuters aqui previam uma alta de 0,2% nesse setor específico. Então, foi uma reversão bastante considerável aí. Embora, no decorrer de um ano, esses gastos com construção tenham acumulado um aumento de 10%. Estamos vendo, portanto, uma reversão de um crescimento anterior observado durante algum tempo aí, né? E, de fato, estamos vendo hoje os maiores gastos aqui com construção de residências unifamiliares desde agosto de 2022. Não é muito longe, não estamos falando de um intervalo de tempo muito alto, mas é melhor ainda do que os meses passados, só que acende um sinal de alerta por conta de outros motivos também aí, né? Então, de forma geral, tem algumas quedas com gastos com projetos públicos, por exemplo, aqui, né? Educação e rodovias. Também os gastos com projetos privados recuaram 0,1% nesse mês. Praticamente tudo aqui teve uma queda nesse sentido durante o mês de abril. Não temos os dados ainda do mês de maio para esse setor específico. Aí o mês acabou agora, vai demorar um pouco para isso aparecer, mas 2 meses consecutivos em queda, com o cenário do setor imobiliário que é preocupante pra caramba em se tratando de Estados Unidos, economia norte-americana, porque o histórico recente nos demonstra isso. Primeiro lá, a crise de 2008 relacionada diretamente a esse setor, o que sempre levanta uma nuvem escura sobre qualquer questão relacionada à construção civil, e mais recentemente dados relacionados aos imóveis comerciais como sendo um grande problema para a economia norte-americana, inclusive colocando em xeque a viabilidade de bancos dentro dos Estados Unidos mesmo e bancos europeus também muito expostos a esse cenário. Isso já tinha levantado uma certa suspeita em relação a esse setor, a estabilidade do setor imobiliário. Eu já tinha falado disso em outro vídeo, mas com esses dados novos aqui e mais generalizados, não é de um setor específico, conforme eu falei, é construção familiar, também imóveis públicos e tudo mais, por ser mais generalizado, é mais preocupante. Ainda são 2 meses de uma queda não tão grande do ponto de vista individual, mas no acumulado isso pesa bastante. Com certeza, principalmente se você soma com a atividade industrial de forma geral. Estamos falando aqui de atividades de base, não é?
que acabam representando um ganho para outras atividades econômicas também e impactam a economia de forma geral, né? Também informações da Reuters nesse sentido aqui, o índice de gerentes de compras de manufatura aqui, o ISM, né, caiu de 49,2 no mês de abril para 48,7 no mês de maio, né? Ou seja, uma queda considerável aqui, meio ponto de forma geral, se a gente analisar de forma assim, bastante crua, né? E é a segunda queda consecutiva. Tivemos em abril também, abril e maio quedas, e 2 meses seguidos também em que esse índice fica abaixo de 50, né? O índice 50 representa aí o limite entre uma contração do setor ou uma expansão, um crescimento desse setor. Ou seja, a indústria está encolhendo nos Estados Unidos por 2 meses consecutivos. E mais uma vez aqui a expectativa dos economistas foi frustrada, porque eles previam uma melhora em relação ao mês de abril, estava 49,2, a expectativa deles era de 49,6 e o cenário veio aqui quase um ponto abaixo do que eles haviam projetado. Realmente um banho de água fria para o cenário econômico de forma geral aí, né? E isso aqui, obviamente, em se tratando de indústria, a indústria se contrai quando pedidos de produtos novos diminuem, né? Você sabe como que a coisa funciona. Quando o consumidor lá na ponta para de comprar, reduz o seu ímpeto de consumo, o varejo deixa de comprar do atacado, reduz os seus estoques e o atacado deixa de comprar das indústrias. Então nós estamos vendo um reflexo dessa ponta que começou há algum tempo, agora se espelhando no setor de produção, onde o produto é gerado, é criado para ser repassado pela cadeia produtiva como um todo aí, né? Então, os pedidos de novos produtos tiveram a maior queda em quase 2 anos, né? Só que a medida da inflação de insumos recuou do nível mais alto desde meados de 2022 para dar uma leve equilibrada nesse cenário aqui, né? Sendo que o setor industrial está com problemas aí há mais de um ano, de acordo com esse índice do ISM aí, né? E a produção, de forma geral, está com uma contração em 18 dos últimos 19 meses, de forma quase ininterrupta. Portanto, aí, isso reflete, sem dúvidas, né, não dá para desvincular isso da taxa de juros nos Estados Unidos, que está bastante alta e está dando uma estrangulada nesse setor produtivo aqui, né? Então, o custo de empréstimos tem o seu nível mais alto em 2 décadas de forma geral, né? E, portanto, isso acaba tendo um impacto significativo na economia nesse setor aqui de forma específica, né? Mas tanto para o setor imobiliário também a taxa de juros está pesando bastante, que é o remédio amargo que eu já citei em outros vídeos, que é um problema enorme para a economia norte-americana. Se o Fed pudesse, ele já tinha cortado essa taxa de juros para, sei lá, 2%, 1%, 0%, porque isso destravaria a economia do país e a indústria ia crescer, a construção e tudo mais, ia dar aquele boom imediato na economia norte-americana. O problema é que a inflação está muito contundente, ela está incomodando pra caramba, e o Fed não pode brincar em serviço sob o risco de ver uma disparada da inflação que vai chacoalhar os mercados internacionais, inclusive, estamos falando do dólar, né? Mexe com todo o mundo, com todos os cenários econômicos, as bolsas e tudo mais, né? Então, o Fed não pode abaixar a taxa de juros neste momento. Talvez ele quisesse até aumentar para cortar a inflação. Então ele está nessa sinuca de bico. Se pudesse conter a inflação aumentando a taxa de juros, ele faria. Se ele pudesse fomentar a atividade econômica abaixando a taxa de juros, ele também faria. Mas ele tem que segurar, então, manter um equilíbrio no atual patamar, que não atende o suficiente para controlar a inflação que está incomodando e é quase o suficiente para estrangular a economia norte-americana. É aquele cenário que acaba não resolvendo nenhum problema e quase criando 2 problemas também. É uma verdadeira sinuca de bico que não tem como ser mantida por muito tempo. Em algum momento o Fed vai ter que optar por um desses 2 lados aí,
liberar a economia com uma taxa de juros mais baixa e aceitar uma inflação mais forte, mais persistente, mais duradoura, ou aumentar o remédio contra a inflação para segurar isso aí, os efeitos da expansão da base monetária do dólar vista aí nos últimos 4 anos praticamente, né? E colocando totalmente de joelhos a economia norte-americana que já está cambaleando. O fato desses dados aparecerem de forma concomitante, tanto para um setor importante como o da construção, como para um ultra importante como o da indústria norte-americana, é realmente um dado bastante preocupante que pode representar um problema sistêmico. Dados de outros meses vão nos ajudar a entender isso aqui melhor. Mas me diga o que você achou dessa análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.